Antes de começar, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Isso ajuda demais o canal a crescer e me incentiva a trazer histórias reais, profundas e com reviravoltas que podem abrir os olhos de muita gente. O que você vai ouvir agora é sobre família, herança, lealdade e limites. É sobre a coragem de dizer não quando todo mundo espera que você se curve, e sobre como o passado pode voltar na forma de um teste que parece impossível. Eu não vou adiantar o final, mas posso garantir uma coisa: nada, absolutamente nada, me preparou para o que eu vivi. Respire fundo. Vamos lá. Meu nome é Isabela Prado, tenho 33 anos e sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Se tem algo que aprendi cedo é que amor sem respeito vira dívida, vira cobrança, vira chantagem. E foi exatamente isso que eu encarei quando meu pai morreu e deixou tudo para mim. Tudo que ele construiu com as próprias mãos, tijolo por tijolo, suor por suor. Meu pai se chamava Eduardo Prado. Era pedreiro, mestre de obras nos melhores dias e filósofo de varanda em todas as noites quentes de verão. Não tinha diploma, mas tinha uma ética de trabalho que eu nunca mais vi igual. Do outro lado estava minha mãe, Marta, que desde que eu me entendo por gente achava que a vida devia se curvar aos caprichos dela. Não vou fingir neutralidade aqui, meu pai me criou. Ele esteve nas festinhas da escola, foi ele quem consertou minhas bicicletas, quem colou meus corações partidos com paciência e pão de queijo quentinho aos domingos. Minha mãe. Aprendia rápido a ser a vítima perfeita quando precisava de alguma coisa. Eles se separaram quando eu tinha 12 anos. Lembro do dia como se fosse uma fotografia desbotada que insiste em doer. A gente estava na varanda dos fundos, o sol de janeiro estalando as telhas e meu pai, com os dedos entrelaçados, encarando a madeira do piso como se procurasse ali alguma coragem. Filha, ele disse, e a voz falhou, eu e sua mãe não vamos mais morar juntos. Eu não chorei. Já fazia meses que as discussões se enroscavam pela madrugada e amanheciam na casa em forma de silêncio gelado. Várias noites ele dormiu no sofá com a TV ligada só para ter algum barulho que não fosse o da própria tristeza. É por causa do dinheiro? Perguntei. Mesmo com 12 anos, eu já entendia que o dinheiro, quando falta, vira um tipo de fantasma que assombra tudo. Ele suspirou e pousou a mão no meu ombro. É mais complicado que isso, Isa. Mas sim, tem a ver. O que ele não me disse, e que eu entendi anos depois, é que a minha mãe queria um tipo de vida que ele não podia dar. Carrões, viagens, roupas de grife e jantares de foto no Instagram. Meu pai era honesto e trabalhador, não era um homem que ficaria rico construindo a casa dos outros. E para ela, honestidade não era suficiente. A separação bateu nele como vendaval. Financeiramente e emocionalmente, de todos os jeitos. A pensão apertou, os bicos viraram rotina, mas ele nunca falhou comigo. No fim de semana, ele era presença. A gente lixava tábuas na garagem, pescava no Lago da Pampulha, ou simplesmente assistia a um jogo de basquete em silêncio, aquele silêncio que só existe quando existe paz. Com a minha mãe, tudo virou vitrine muito rápido. 6 meses depois, ela já estava com um novo namorado, Rogério, corretor de imóveis com sorriso de anúncio e relógio que brilhava mais que os olhos. Em menos de um ano, morava numa casa 3 vezes maior, dirigia um SUV que parecia um navio e postava fotos em praias que eu e meu pai só víamos na TV. Logo vieram meus meio-irmãos, primeiro a Emília, depois o Caio. Eles viraram o centro da constelação da minha mãe, filhos perfeitos para a vida perfeita que ela encenava. Eu observava de longe a metamorfose, cabelo mais loiro, roupas de marca, o riso treinado. Ela queria que eu chamasse o Rogério de pai. Não chamei. E cada negativa era recebida com cara de decepção.
aquela mesma expressão que ela usava quando o mundo não a aplaudia. Meu pai, por sua vez, nunca me pediu para tomar partido. Ela ainda é sua mãe, repetia, mesmo quando a ferida estava aberta. Você tem direito de ficar brava, mas não deixe essa raiva te comer por dentro. Esse era o homem que me criou, ferido e ainda assim injusto. No ano passado, meu pai morreu, repentinamente. Um infarto sem aviso, sem preâmbulo. Num dia, a gente planejava uma viagem de pesca para o sul de Minas, no outro, eu estava escolhendo um caixão. Sentei no chão da sala e chorei até faltar ar. Eu não sabia como viver no mundo onde a voz dele não ecoava mais da cozinha, dizendo que café requentado também era café. O testamento dele era direto. A casa, as economias, um pequeno investimento que ele tinha orgulho de ter feito, tudo para mim. Sua mãe vai tentar pegar, ele me alertou um dia com um sorriso cansado. Se prepara, Isa. Eu achei que estava preparada. Eu realmente achei. Menos de uma semana depois do enterro, minha mãe começou o circuito da manipulação. Primeiro, a preocupação açucarada. Como você está, meu amor? Depois, a chantagem emocional. Se não fosse por mim, você nem teria a vida que seu pai te deu. Por fim, a exigência nua e crua. Você precisa dividir com a família. Família, no dicionário dela, era ela. O marido novo e os 2 filhos de ouro. Pessoas que mal falavam com o meu pai, que não atenderam uma única ligação quando ele estava internado. Eu disse não. Uma vez, outra. Foi quando as coisas pioraram. Ela começou a aparecer sem avisar, batendo na minha porta como se a casa fosse dela. Uma noite cheguei exausta de um plantão. Sou analista administrativa numa construtora, e lá estava ela, o SUV bloqueando minha vaga. Precisamos conversar, falou, empurrando a porta antes que eu pudesse impedir. Grife da cabeça aos pés, maquiagem impecável, olhar de gelo. Já deu, né? Faz 3 semanas desde o enterro. Hora de ser razoável. A palavra razoável na boca dela sempre significou faça do meu jeito. Eu perguntei se razoável era parecido com o que ela fez no divórcio, arrancando tudo que podia do meu pai. O rosto dela endureceu. Passado é passado. Então vamos falar do presente. Respeito, respondi. Ela alternava máscaras, ora mãe preocupada, ora negociadora glacial. É muito dinheiro, muita responsabilidade. Você é nova, pode cometer erros. Eu ri sem humor. Tenho 33 anos, não sou um bebê. Ela tentou tocar meu rosto. Eu me afastei. Vi a raiva rápida como um relâmpago atravessar os olhos dela. Saí daquela conversa com a sensação de que algo dentro dela tinha se quebrado. Os dias seguintes foram uma sequência de chamadas perdidas e recados melodramáticos deixados pela Emília. Quando percebi que o cerco não ia parar, aconteceu o convite. Um envelope grosso, papel de gramatura cara como convite de casamento. A família Albuquerque solicita sua presença para uma importante conversa familiar, dizia, com data e horário na casa da minha mãe. Em letras menores, assunto: bens deixados por Eduardo Prado. O meu pai reduzido a bens num papel que cheirava a perfume de sala de estar. Aquilo me embrulhou o estômago. Liguei para minha melhor amiga, Marina, amiga de faculdade e desde a morte do meu pai, meu porto. Não vai, ela disse, direta. Você não deve nada a eles. Eu fiquei muda. Se eu não for, nunca vou saber o que estão tramando. Marina suspirou. Então vá preparada. E não vá sozinha. Foi quando pensei na pessoa certa. A advogada que meu pai mais confiava, a doutora Patrícia Azevedo. Ela que elaborou o testamento, ela que cuidou de tudo depois. Marcamos no dia seguinte. Eu contei do convite, do tom, das entrelinhas. Patrícia ouviu em silêncio e por fim falou: cheira a armadilha. Se você for, eu vou com você. Mas não avise. Eu perguntei se era tão sério assim.
Seu pai me disse que temia exatamente isso. Ele blindou o documento por você. Eu vou fazer valer. Combinamos de chegar separadas. Eu no horário, ela, alguns minutos depois. No caminho, passei em frente a lugares que eram memórias minhas com meu pai. A padaria onde ele me comprava um sonho de creme nos sábados. A loja de materiais de construção onde ele conhecia todo mundo pelo nome. Estacionei na rua, não na garagem. Eu queria uma rota de fuga. Assim que entrei, entendi tudo. A sala estava posta como um tribunal improvisado. Minha mãe no centro, ao lado do Rogério, com aquele sorriso de quem acha que já ganhou. Emília e Caio sentados retos com olhar de plateia VIP. E 2 advogados. Ternos escuros, pastas inchadas, a formalidade de quem confunde autoridade com arrogância. Estamos aqui para discutir a divisão adequada dos bens deixados por seu pai, disse um deles, levantando-se como mestre de cerimônias. Ele me estendeu um maço de papéis. Este é um novo acordo. Uma divisão justa entre todos os membros imediatos da família. Folheei o documento. 75%. Eles queriam 75% de tudo. A casa, as economias, até o carro do meu pai. Olhei para minha mãe. Você só pode estar brincando. Ela suspirou como quem educa uma criança teimosa. É o melhor para todos. Seja razoável. Eu respirei e sorri, o tipo de sorriso que meus amigos chamam de sinal de tempestade. Coloquei os papéis sobre a mesinha. Engraçado. Eu também trouxe alguém. A porta se abriu, e a doutora Patrícia entrou com a calma de quem conhece cada cláusula que protege a verdade. O rosto da minha mãe perdeu a cor. Rogério ajeitou o corpo na cadeira. Patrícia pegou o acordo, folheou poucas páginas e arrematou. Interessante. Ilegal. Mas interessante. Os advogados pigarrearam. Acreditamos que, dadas as circunstâncias, vamos parar por aqui, ela cortou. O testamento é inviolável. Qualquer tentativa de coagir minha cliente será levada ao Ministério Público. Se insistirem, teremos medida protetiva por assédio patrimonial. E agora, por favor, encerramos. Silêncio. Minha mãe tentou a última máscara, a da fragilidade. Você não levaria sua própria mãe aos tribunais. Eu a encarei. Tenta para ver. Aquilo a desmontou por um instante. Então ela sorriu, não um sorriso amigável, mas o sorriso calculado de quem muda a tática. Está bem. Não vamos brigar. Era fácil demais. Fomos até a porta. E quando eu já estava na soleira, ela disse: cuide bem da casa, querida. Nunca se sabe quando acontecem acidentes. Um gelo correu pela minha coluna. No carro, a Patrícia foi categórica, foi uma ameaça. Eu assenti. Documenta tudo. Ligações, mensagens, qualquer visita, grava. Se algo acontecer com a casa, a gente registra na hora. Eu perguntei se ela achava que a minha mãe iria tão longe. Patrícia desviou o olhar para a janela. Seu pai achava. No dia seguinte fui à casa. Eu ainda não tinha me mudado, as caixas estavam empilhadas, uma vida inteira pedindo paciência. Quando estacionei, senti que alguma coisa estava errada. A porta da frente estava entreaberta. Eu tinha certeza de que a trancara. Entrei com o coração no pescoço e o mundo desabou, almofadas rasgadas, gavetas reviradas, quadros quebrados e numa parede da sala, a palavra ladrona em spray vermelho. Quem me conhece sabe, eu não sou de gritar. Mas eu fechei os olhos e senti uma onda quente de raiva subir, como febre. Liguei para a polícia. Enquanto esperava, percorri a casa. O estrago era grande, mas nada tinha sido roubado. Não era furto, era recado. No quarto do meu pai, o armário demolido na garagem, a caixa de ferramentas espalhada no quintal, vasos quebrados. Na cozinha, a mesa de carvalho tombada, uma perna quebrada, ímãs da geladeira com fotos e bilhetes jogados no chão como confete barato.
Ajoelhei e catei um pedaço da minha foto de formatura, dava para ver só o sorriso do meu pai e um olho. O resto, estilhaços. Registrei boletim de ocorrência. Os policiais foram corretos, mas diretos, sem testemunhas ou câmeras, seria difícil responsabilizar alguém. Eu já tinha decidido o próximo passo antes de eles irem embora. Saí dali e comprei câmeras. Não as comuns. Investi o que eu não tinha coragem de investir em mim. Visão noturna, sensor de movimento, pontos cegos cobertos, roteador dedicado. Porta da frente, corredor, entrada dos fundos, garagem, lateral, tudo. Liguei no trabalho e pedi alguns dias. Passei 3 dias arrumando o que dava e instalando o sistema, parafuso por parafuso, fio por fio, como se cada gesto fosse um pedido de desculpas ao meu pai por eu não ter evitado o vandalismo. A Marina veio ajudar. Ficou em silêncio quando eu precisava de silêncio. Conversou quando eu precisava de voz. Você devia processar, disse, enquanto a gente pintava de branco a parede onde escreveram ladrona. Com que provas? Respondi. A polícia foi honesta, por enquanto nada. Ela encostou o rolo de tinta na bandeja, pensativa. Então vende a casa, Isa. Começa de novo. Balancei a cabeça. É isso que eles querem. Que eu desista. Que eu fuja. Marina assentiu, num respeito que me devolveu o fôlego. Então a gente luta. Com estratégia. 4 noites depois, às 2h37, meu celular vibrou. Movimento detectado, quintal dos fundos. Eu já dormia, mas acordei numa nitidez que só o medo dá. Abri a transmissão ao vivo. Ela estava lá. Minha mãe. Toda de preto, lanterna na mão. E Rogério, ao lado, carregando um galão. Meu sangue gelou, minha mente ficou automática. Toquei no botão de gravação e disquei 190. Contei tudo, endereços, sinais, a descrição. Enquanto eu falava, vi a cena se desenrolar como um filme de que eu jamais escolheria participar. Minha mãe entregando o galão ao Rogério, eles cochichavam, apontavam. Vi o braço do Rogério descer, derramando um rastro. Vi o brilho metálico de um isqueiro na mão dele. O tempo ficou elástico. 1 minuto parecia 1 hora. E então, à distância, eu ouvi a sirene. Eles também. Os dois se entreolharam, entraram em pânico, tentaram sair pelo portão lateral. Mas já era tarde. As viaturas chegaram rápido. Pelas câmeras, vi os policiais abordarem os dois. Ouvi minha mãe gritar, inventar histórias na velocidade de quem tem anos de prática. Só estávamos checando a casa, ela é minha filha. O galão respondia por ela. Os policiais abriram, cheiraram, confirmaram, gasolina, algemas, direito, procedimento. O resto foi a madrugada como um corredor longo demais. Eu dirigi até lá. Quando cheguei, eles estavam sendo colocados nas viaturas. A minha mãe me olhou, olhos fascando, e gritou: "Você armou para mim. Você fez isso comigo." Eu respirei, forte. "Não, mãe. Você fez isso com você." Os policiais a contiveram. Foi a última vez que vi o rosto dela de perto. Mas a história ainda não tinha acabado. Ainda faltava o depois. Os dias seguintes foram uma maratona. Depoimentos, reuniões com a Patrícia, perícia nas imagens, laudo sobre acelerante, o galão apreendido, impressões digitais, tudo aquilo que transforma a verdade em prova. A minha mãe foi formalmente acusada de tentativa de incêndio por agir junto com Rogério, que também foi denunciado. Como as imagens eram nítidas e havia material inflamável, o pedido de liberdade provisória foi negado. Eu senti compaixão? Não. Senti alívio. Alívio por, pela primeira vez, alguém dizer não para as manipulações dela sem que eu precisasse me proteger atrás de um sorriso. Emília me mandou uma mensagem chorando. Eu não sabia que a mamãe faria isso. A gente ainda pode ser família?
Eu olhei para a tela e pela primeira vez, soube sem culpa dizer nada. Caio escreveu: não sabia de nada. Espero que você esteja bem. Eu li e deixei no vácuo. Eles podem não ter acendido o fósforo, mas sabiam quem era a própria mãe e mesmo assim, se sentaram ao redor da mesa quando os advogados chegaram com aquele novo acordo. O processo correu. No Brasil, a gente não tem júri para isso, mas tem audiência, tem sustentação, tem sentença. O Ministério Público foi cirúrgico. A defesa tentou de tudo. Primeiro que eles estavam apenas preocupados, depois que o galão não era deles, depois que eu teria armado e plantado provas. As imagens não mentem. Ali estava minha mãe apontando para os pontos onde o Rogério despejaria o líquido. Ali estava o isqueiro. Ali estavam os passos apressados quando as sirenes ecoaram. A perícia confirmou resquícios de combustível no chão e no calçado do Rogério. Em audiência, a máscara da minha mãe não segurou. E um dia, o que era medo virou veredito. Minha mãe foi condenada a 10 anos de reclusão. Rogério pegou 12. Eles recorreram. Perderam. Quando a sentença transitou, eu sentei sozinha na varanda do meu pai e fiquei olhando o céu de Belo Horizonte, que parece mais perto quando a noite está limpa. Eu pensei em tudo que se quebrou dentro de mim, e no que, apesar de tudo, ficou de pé. Com eles fora do caminho, o silêncio finalmente voltou a ser paz. Consertei a casa com a delicadeza de quem encosta em uma história viva. Recoloquei cada porta no prumo, troquei as fechaduras, apertei parafusos, pintei paredes. Eu emoldurei uma cópia da medida protetiva que a Patrícia conseguiu durante o processo e pendurei no escritório, não como troféu, mas como lembrete: eu sobrevivi àquilo. Nas noites de sexta, eu preparava o café que meu pai gostava bem forte, e deixava uma xícara na varanda, como quem convida lembranças para sentar. Aos poucos, eu fui preenchendo os espaços com vida minha, e não só com o que era dele. Doei parte do dinheiro a instituições que meu pai admirava, a projetos sociais em canteiros de obra, cursos de capacitação para profissionais da construção. Investi outra parte de forma conservadora, como ele faria. E guardei o suficiente para um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, eu queria imaginar. De vez em quando, alguém me pergunta se eu não me arrependo de ter levado tudo tão longe, se não dava para resolver em família. Família, para mim, não é gente que compartilha sobrenome. É gente que compartilha cuidado. A minha mãe, ao tentar me tomar o que o meu pai me deixou, encerrou o contrato invisível que havia entre nós. Eu me protegi, e protegi a memória dele. Houve dias ruins, claro. Tive pesadelos com a palavra ladrona e com o brilho do isqueiro. Acordei suando, com o coração em disparada, relembrando a sensação de impotência da primeira vez que vi a casa destruída. Fiz terapia. Falei o que nunca tive coragem de falar para ninguém, que eu carregava culpa por não ter passado mais tempo com meu pai no último mês. Que tinha medo de me transformar na versão amarga da minha mãe, que tinha pavor de, um dia, abrir a porta e encontrar tudo virado de novo. Minha psicóloga repetia como um mantra: medo se cuida com presença. Fique. Eu fiquei. Dia após dia. Arrumando, plantando, assentando. O quintal recebeu mudas de manjericão e alecrim, a garagem voltou a ser lugar de projetos, a mesa de carvalho foi restaurada com um marceneiro que trabalha como quem reza. A doutora Patrícia me ligou meses depois, só para saber como eu estava. Seu pai estaria orgulhoso, ela disse, e eu senti a verdade daquela frase pousar como um cobertor nos meus ombros. Eu não transformei a herança em guerra, transformei em cuidado. Pode parecer pouco para quem mede vitória com conta bancária. Para mim foi tudo. Hoje, quando o sol começa a deitar atrás dos morros e a luz entra pela varanda, eu preparo uma xícara de café e sento na mesma cadeira onde meu pai me ensinou a lixar madeira sem ferir os dedos.
Olho para as mãos e vejo nelas um pouco das mãos dele, teimosas, pacientes, capazes. Às vezes, me pego pensando como seria se a minha mãe tivesse sido simplesmente decente. Se tivesse respeitado a vontade dele. Se tivesse entendido que amor não é recibo a ser cobrado no cartório sempre que convém. Mas aí eu lembro do que meu pai dizia: filha, você não controla o que os outros fazem. Você só escolhe como reage. Eu reagi do jeito que ele teria desejado, firme sem ser cruel, justa sem ser ingênua, e, sobretudo, sem permitir que a amargura me consumisse como consumiu a minha mãe. Não vou romantizar, ainda dói. Mas a dor mudou de lugar. Antes ela ocupava a casa inteira. Hoje ela cabe numa gaveta, ao lado de documentos, fotos recuperadas e um bilhete que meu pai escreveu num papel de pão: orgulho de você. Às vezes as pessoas confundem herança com dinheiro. Para mim, a herança mais preciosa do meu pai foi outra: o exemplo. Ele me mostrou que a integridade pode não comprar uma passagem de ida para as Maldivas, mas compra passagens diárias de volta para casa, e é aqui nesta casa que eu escolhi ficar. O resto, o barulho, os olhos curiosos, os parentes sumidos que de repente mandam mensagem nos feriados, tudo isso hoje me encontra numa versão de mim que finalmente eu reconheço. Uma mulher que sabe dizer não e continuar inteira. Se você chegou até aqui, talvez esteja vivendo algo que parece insuportável. Talvez alguém esteja tentando tomar o que é seu, um projeto, um sonho, uma história. Se eu posso te dizer algo, é isto: documente, proteja, resista. O que é seu por direito não precisa ser defendido aos gritos. Precisa ser defendido com provas e com a serenidade de quem sabe que não deve. Demora, cansa, dá medo, mas a paz que vem depois é um tipo de silêncio que tem som, o som de uma casa que volta a respirar. Eu sigo, às vezes sozinha, às vezes de mãos dadas com quem ficou. Planto, pinto, conserto. E de tanto cuidar, a casa cuida de mim de volta. Quando o vento passa pelo corredor e chacoalha as folhas de alecrim, eu fecho os olhos e quase ouço a voz do meu pai dizendo do jeito dele, meio brincando, meio sério: tá vendo, Isa? Deu certo. E deu. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você encontra histórias reais de superação, coragem, justiça e transformação. Porque às vezes a melhor forma de vencer é simplesmente não aceitar o que te machuca. Até a próxima!